Olá, amigos do canal Em Família, que bom ter a sua companhia mais uma semana aqui conosco para o estudo da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Nós vamos dar seguimento aqui ao estudo dessa lição que está falando sobre o Evangelho de João. Nós chegamos agora na lição número 6 essa semana, que traz o título Mais Testemunhos sobre Jesus. Vai ser um estudo interessante. Gostaríamos que você participe também conosco, se inscrevendo no nosso canal. Aproveita aí para fazer um comentário sobre a lição. Fique à vontade, tá bom? Não esqueça também de curtir o vídeo, que é muito importante para que o canal cresça e mais pessoas também possam estudar a palavra de Deus, saber desse assunto também, tá bom? Nós vamos já começar o nosso estudo, mas antes, como de costume, nós vamos fazer a nossa oração. Eu vou pedir ao Júnior que ore para nós. Vamos orar. Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Pai, a oportunidade de abrir a tua palavra e estarmos juntos aqui para estudá-la. Através do Santo Espírito, nós pedimos a compreensão e o poder para viver essas verdades. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então a lição dessa semana, ela vai falar sobre testemunhos de Jesus, né? E você deve ter observado que há 4 lições, desde a quarta lição, nós estamos estudando sobre os testemunhos de várias pessoas, né, que passaram ali pela vida de Jesus e testemunharam as suas obras, os seus sinais. E essa semana nós vamos estudar, nos aprofundar também nesses testemunhos. Muitos nós já vimos, né, nós já estudamos em lições anteriores, mas nós vamos ver outros aspectos que nós podemos também tirar lições importantes para a nossa vida, né? Vamos ler o verso áureo? O verso áureo está em João, capítulo 12, verso 32. Diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse verso é interessante porque essa semana um dos pontos que nós vamos estudar é a reação das pessoas, né? São as reações. Tivemos diversas reações, pessoas que aceitaram esses testemunhos, esses milagres, e pessoas que rejeitaram, né? Aqui na introdução do sábado, o autor vai colocar para nós exatamente o que nós vamos ver essa semana. Como nós falamos, né? Jesus não apenas mostrou que ele era o Messias, mas teve também pessoas que testemunharam disso, né? Ele não apenas falou através das palavras dele, mas mostrou através dos seus sinais também. Inclusive, a lição pontua aqui que Jesus confirmou suas palavras com ações que provaram a veracidade do que ele disse. Então, isso é importantíssimo, né? Não apenas falou, mas mostrou também. E aqui, na introdução, o autor vai dizer também sobre as reações, como eu falei, né? Jesus fez diversas curas, nós já estudamos sobre esses milagres, e as pessoas reagiram de maneira diferente, né? Muitas, pela fé, creram que ele era o Messias, mas em contrapartida, dali também surgiu reações que o levariam ao último ponto, né? No seu julgamento e a sua morte, né? E a lição termina aqui no sábado dizendo que nessa semana nós vamos ver esses casos, né, esses exemplos, e vamos tirar lições para a nossa vida. Eu acho que para a gente destacar ainda aqui no sábado, antes de avançar no nosso estudo, é que tudo isso, essa introdução que o Alexandre trouxe, muito importante para o nosso estudo, vai nos confirmar, a lição diz aqui, vai nos dar uma compreensão mais profunda sobre Jesus, o Messias. Então, como nós vimos desde o começo desse trimestre, tudo isso vai apontar para quem é Jesus. Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus. Então, acho que nós podemos avançar para o estudo de domingo, né? E domingo vai trazer o título Humildade. João Batista testemunha novamente. Então, aqui o título já diz que João Batista volta
ao foco do nosso estudo, né? Inclusive, a introdução desse estudo de domingo vai dizer que na lição 2 nós já estudamos o testemunho de João Batista, né? Foi amplamente estudado naquela lição. Mas ao longo do evangelho de João, várias vezes João Batista volta à cena, né? A lição vai dizer que ele reaparece diversas vezes nesse evangelho. E aí traz a pergunta 1, com a referência bíblica, né? Está lá em João, capítulo 3, do versículo 26 ao 36, e vai trabalhar como João se compara com Jesus. Acontece que aconteceram ali alguns episódios que causaram uma certa discussão ali dos discípulos de João, né? A lição nesse ponto do estudo vai dizer que surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um certo judeu a respeito da purificação. Provavelmente se tratava a respeito da eficácia do batismo, né? Sobre a importância do batismo, a serventia dele. E, de algum modo, veio essa comparação, que os discípulos de Jesus estavam batizando em outro lugar, o ministério de Jesus estava crescendo. E ali a lição destaca para nós que não é difícil ler nas entrelinhas, eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Então é nesse panorama, nesse cenário, que a lição vai estudar o testemunho rico que João Batista vai trazer para nós no estudo de domingo. E é isso. Assim como o Júnior colocou, João Batista é um grande exemplo de um servo de Cristo Jesus. A lição fala de humildade, e ele foi humilde o suficiente para, diante daquela controvérsia que tinha se levantado, ele não ceder à inveja e tomar um partido em causa própria. Ele lembrou aos seus discípulos que era preciso que Jesus crescesse e que ele diminuísse, que ele não era o Messias, que ele veio foi para preparar o caminho para o Messias. E um ponto importante a ser destacado nessa atitude de João, de ser um humilde servo de Cristo, é que ele se compara como o amigo do noivo. O noivo era Jesus Cristo. A noiva é a igreja de Cristo. Então as pessoas deveriam ser levadas a Cristo Jesus e não a ele. Ele se regozija em ver Cristo Jesus, o seu Senhor e Salvador, crescendo, fazendo discípulo e salvando as pessoas. Um exemplo fantástico a ser imitado. E esse episódio, pai, mostra também a compreensão do ministério que João Batista tinha, né? Do seu próprio ministério. Ele tinha uma compreensão exata de quem ele era e de quem era Cristo Jesus. O nosso estudo aqui do domingo, ele vai finalizar falando sobre a reação, né? A reação das pessoas diante desse testemunho tão impressionante, né, de João Batista. Vai dizer que muitos receberam esse testemunho e creram em Jesus, né? Creram em Jesus e tiveram a oportunidade da salvação. Porém, muitos não receberam de bom grado esse testemunho, né? E a lição pontua que as pessoas que recusam, né, esse convite, elas estão sobre o juízo, né? O que quer dizer isso? Elas terão que pagar a pena dos seus próprios pecados, né? Não aceitaram o sacrifício de Cristo em favor delas. Eu penso que agora nós já podemos passar para a segunda-feira, que traz o título Nova Compreensão do Messias. E como nós sabemos, o conhecimento ele é progressivo. Conforme nós vamos aprofundando no estudo, nós vamos compreendendo de maneira melhor. Jesus surge ali, as pessoas tiveram dificuldade de entender quem ele era, mas com o passar do tempo, com os milagres, com os ensinos, eles tiveram nova compreensão. E a lição traz aqui a pergunta número 2, e diz o seguinte: o que João Batista disse sobre Jesus para o povo? E a partir dessas informações que João Batista traz, a visão de várias pessoas começaram a se abrir melhor, a ter uma melhor visão, uma melhor compreensão. Os judeus, por exemplo, eles esperavam que o Messias viria, eles tinham essa certeza, eles tinham essa expectativa, mas eles esperavam o Messias que o viesse libertar do jugo romano.
E João Batista, ele vai olhar para Jesus Cristo passando e vai dizer: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando uma compreensão completamente diferente. O Messias que tira o pecado do mundo era aquele que ia para a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, melhor dizendo, é o que ia para a cruz, e não que seria um rei que se estabeleceria politicamente, etc. E isso frustrou a expectativa de muitas pessoas. Mas outros viram em Cristo Jesus a oportunidade de um Salvador, um Messias que o pudesse trazer esperança para eles. E nisso estava se cumprindo as profecias bíblicas. E João estava levando-os a olhar para as profecias bíblicas e entender o Messias de acordo com as descrições dela e não com as expectativas que eles haviam criado. Pai, como o senhor falou sobre o conhecimento, que ele é progressivo, e foi também para João Batista, né? João Batista, ele sabia do seu ministério, né, do seu propósito, mas nem tudo ele compreendia, né? Então, a lição vai destacar aqui nessa parte do estudo exatamente essa revelação que João teve sobre Jesus Cristo, né? E isso partiu do que? Da sua comunhão com Deus, né? Do seu conhecimento, da sua intimidade e relacionamento com Deus. A lição até pontua aqui, dizendo que Deus revelou a João que Jesus era o Messias. E é isso mesmo, Ale. Você vê, por exemplo, que o próprio João, discípulo de Jesus, ele deixou registrado aqui as palavras de João Batista. João 1, verso 31, ele diz: Eu mesmo não o conhecia. Então, foi Deus que foi revelando para ele e ele foi criando esse relacionamento com o nosso Salvador Jesus Cristo. Que intimidade, né? Muito legal essa proximidade que ele tinha a ponto de Deus revelar para ele quem era o Messias. E na sequência, nós vamos ver que na parte final desse estudo de segunda-feira, a gente não pode esquecer, o título é Nova Compreensão do Messias. Então, houve um momento de uma nova compreensão para o povo, revelada por João Batista. Houve também a compreensão progressiva para João Batista, numa intimidade com Deus. E a lição traz essa aplicação para nós. Como nós adquirimos essa compreensão exata de quem é Jesus? Jesus como sendo o Messias, o Filho de Deus, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. E a lição pontua de maneira muito clara aqui, falando que esse é um trabalho do Espírito Santo. Ela vai dizer assim: o conhecimento de Jesus vem por meio do poder convincente do seu Espírito. Ela ainda diz lá no finalzinho: vem somente de Deus para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Então, não apenas o estudo, que é muito importante como nós fazemos aqui, o estudo da palavra, examinarmos as escrituras, né? Nós somos convidados a isso, mas também render o nosso coração em obediência, abri-lo para o trabalho do Espírito Santo. E é isso mesmo, Júnior. A lição trabalhou esse tema aqui muito importante e traz uma pergunta para a nossa reflexão aqui. A pergunta é importante conhecer a Bíblia e o que ela ensina sobre Jesus? Nós gostaríamos de ouvir você. Deixa aqui a sua opinião, se isso é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual e a nossa comunhão com o nosso Deus. Muito bem, então vamos seguindo o nosso estudo para terça-feira, que traz o título Aceitação e Rejeição. Aqui o nosso estudo ele vai nos trazer, nos relembrar o milagre da multiplicação dos pães, né? E nós vamos aprender também algumas lições, enxergar outros aspectos desse milagre, né? Inclusive aqui a pergunta número 3 traz para a gente a referência de João capítulo 6, a partir do verso 51. Né? Então, nós vamos ter aqui a reação das pessoas em relação a esse milagre. Aqui, a contextualização da narrativa diz que, após esse milagre, uns dias depois, Jesus estava do outro lado do Jordão, né? E as pessoas estavam animadas com aquele milagre que elas tinham presenciado, né? E no coração delas, aquele momento era o ideal
para ele se tornar o rei delas, o libertador, como nós já falamos. Eles tinham essa compreensão, eles esperavam isso de Jesus, né? E eles procuraram Jesus, foram até Jesus, e ali Jesus ele compreende o que se passa no coração das pessoas, né? Ele sabia essas intenções e ele quis ensinar ali para eles os aspectos espirituais daquele milagre, né? Inclusive aqui na referência de João, no capítulo 6, do verso 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. É uma frase famosa de Jesus. E o que ele estava querendo dizer ali, né? Com essa declaração? O pão seria a sua carne, né? Seria o seu corpo, que seria entregue posteriormente, mais à frente, em resgate dessas pessoas, né? E a lição ela vai trabalhar essas declarações e as reações das pessoas. Quando Jesus fala isso, é meio que é um copo de água fria, né? Na vida deles, porque eles esperavam outra coisa. Aí como que esse rei, esse libertador vai morrer? Né? Então, ele não supria as expectativas dele. Inclusive, Ler. eles... Foi Pode falar. frustrante para eles, né? Foi uma frustração para as expectativas deles, né? Frustração. Exatamente. A lição pontua esse aspecto, né? Dizendo: ele, Jesus, não se encaixava nos padrões do pensamento terreno delas. Diz mais: aquelas pessoas recusavam a conversão. Né? Então, era isso que Jesus estava querendo mostrar para eles. Né? Assim como nós estudamos também do milagre, milagre não, da interação com a mulher samaritana, né? Com Nicodemos também, que nós vamos relembrar. Então, Jesus estava mostrando assuntos espirituais de salvação e aquelas pessoas ficaram frustradas com essa compreensão. E essa atitude das pessoas que estavam ali com Jesus, nós podemos constatar aqui no texto bíblico. Por exemplo, João deixou registrado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 66, essa atitude deles. Júnior, lê para nós aí, para nós confirmarmos isso. Vamos fazer essa leitura juntos. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 66. Diz assim: diante disso, diante desse fato que nós já vimos aqui dessa história, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só. É, foi um momento de decisão, um momento de tomada mesmo de se segue ou não segue. E diante dessa narrativa, desse testemunho aqui, a lição traz o ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista humano, não é gostoso, não é prazeroso ser rejeitado pelas pessoas. E Jesus estava ali como Deus, mas Deus em forma humana. Então, ele começou, seus discípulos ali, aquela multidão que seguia, começou a abandoná-lo, né? Quando você tem a aprovação, quando você tem a multidão a seu favor, tudo parece que flui rápido, com mais alegria, tudinho. Mas Jesus tinha uma missão, ele sabia da onde ele veio, para onde ele estava indo, qual o propósito. Ele conhecia também as pessoas. Então, Jesus, vendo aquela realidade, ele faz questionamentos, inclusive para os seus discípulos, para aquele grupo que já estava com ele há mais tempo. Né? E é um chamado, é uma reflexão bem dura, bem difícil. Tá? Os 12 já estavam com eles ali, e eles fazem uma pergunta que nós vemos no verso 67. Júnior, lê para nós aí a pergunta de Jesus para os seus discípulos. Então, na sequência desse mesmo texto, o versículo 67 continua. Então, Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Que pergunta, né? É a pergunta que fica para mim e para você. A nossa caminhada com Jesus tem sido positiva, tem sido progressiva, tem algo que nos ajuda a permanecer com Ele ou algo tem, de repente, ofuscado o brilho e nós precisamos, de repente, perder a fé? Então, diante dessa pergunta, Pedro tem uma atitude. Pedro vem
e verbaliza o sentimento do seu coração, que também era um sentimento do grupo. Eu acho que fica bom nós lermos nas Escrituras esse relato aí. Continua a leitura aí, Júnior, verso 68. O verso 68 diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E legal, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós precisamos entender que Jesus Cristo tem a palavra da vida eterna. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado e bendito seja Deus por isso. Muito legal, né? Nosso estudo vai finalizar essa conclusão dessa lição aqui de terça-feira, dizendo que os discípulos, e agora nós vemos da perspectiva dos discípulos essa situação, eles já estavam com Jesus há alguns anos, já tinham acompanhado alguns milagres, já tinham ouvido alguns sermões, né? Vários ensinamentos de Jesus. E aqui a lição pondera assim: eles sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Nós sabemos que não existe ninguém comparado ao nosso Jesus. Mas a lição também vai pontuar que os discípulos não tinham a noção exata, né? Ela vai dizer assim: mesmo que eles não entendessem o propósito da sua vinda, né? Não entendessem claramente o propósito da sua morte, né? Os mistérios do plano da redenção, mesmo sem essa compreensão total, eles sabiam que Jesus era o Messias, era o Salvador. A lição conclui aqui: somente depois da sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. E essa é a E, Júnior, aplicação que nós fazemos a nós também. legal. E eu penso, né, Júnior, que assim, isso também é conosco. Por exemplo, eu estou caminhando para 30 anos com Jesus Cristo. 30 anos estudando a lição da escola sabatina diariamente, semanalmente. E preciso continuar estudando a palavra de Deus para ter novas compreensões de Cristo Jesus. Na sequência do nosso estudo, a lição de quarta-feira vai trazer o testemunho do Pai. Então, nós vamos ver um pouco mais dessa relação de Jesus com o Pai, nessa perspectiva tanto de Cristo, encarnado como ser humano, quanto do Pai, Deus o Pai. E a introdução desse estudo vai relembrar a introdução do Evangelho de João, que nós já estudamos aqui. Tem vídeo, tem lição aqui no canal também sobre a introdução do Evangelho de João. Nós tivemos uma semana para estudar esse tema. Relembrando que João diz que ele estava com o Pai, o Logos, o Verbo que se fez carne, estava desde o princípio com o Pai. Mas o Pai também deu testemunho durante o seu ministério, durante o ministério de Jesus. Então é sobre isso que a lição vai tratar. A pergunta 4 vai pedir para a gente ler João, né, e vai nos perguntar o que Jesus disse sobre o Pai. Eu acho que é interessante a gente ler um verso aqui para a gente contextualizar essa expressão de Jesus, o que ele declara a respeito da sua relação com o Pai. Quem pode ler aí para a gente João capítulo 5, o versículo 37, acho que é bom. Eu vou ler. O texto diz o seguinte: o Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Olha só. Então ele afirma, né, e não só nesse texto, mas em várias ocasiões, que ele é a expressão do Pai, né? Ele e o Pai são um. Então quem vê a mim, vê ao Pai, expressões que mostram essa intimidade. E também a legitimidade do seu ministério, né? Jesus relacionou o Pai às obras e aos milagres que realizava. E ele deixa claro que foi o Pai, Deus o Pai, que o enviou. O estudo ele continua, né? Nós seguimos aqui com a pergunta número 5. Então, a partir de agora, nós vamos ver a declaração do Pai, de Deus em relação a Jesus, né? A pergunta 5 traz exatamente esta declaração. Aqui no nosso estudo, nós vamos ver duas oportunidades que Deus declara que Jesus é seu filho, né? A primeira é exatamente essa, está em Mateus, capítulo 3, verso 17. É uma das referências bíblicas aqui da pergunta 5. O Júnior pode até ler esse texto para nós, para a gente ver Então, que declaração então, é essa. isso, o texto está aqui, Mateus
capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Legal, né? Então a gente conhece bem, né? Esse contexto aí é no batismo de Jesus, ali quando ele está sendo batizado por João Batista. Ali nós temos a manifestação do Espírito Santo, também, né? Em forma de pomba ali. E temos o Pai declarando ali Jesus, seu filho amado, né? Essa é uma das declarações do nosso estudo de hoje. E na sequência, nós podemos ver que o ministério de Jesus ele está acontecendo, está chegando já próximo do seu final, né? Ali. E aquela situação, as realizações de Jesus, o testemunho que ele fez através de milagres e aí de bênção, tá certo? Levou multidões a se entusiasmar com aquela realidade. E a multidões souberam, por exemplo, da ressurreição de Lázaro. Eles, então, ali ficaram eufóricos, né? Porque imagina uma situação daquela. Isso foi tão impactante que até os gregos procuraram Jesus para conversar com ele, para saber mais deles. Então, foi uma situação muito que movimentava muito e trazia muita inquietação para os líderes religiosos de então. E nesse contexto, diante de toda aquela euforia, de toda aquela situação que está envolvendo as pessoas, Jesus Cristo traz para a realidade de seu plano, de seu projeto de salvação. Nesse dia, hoje, nós estamos trabalhando o testemunho do Pai. Então, nós podemos ver aqui em João 12, verso 28, que é um texto que nós vamos ler, que confirma essa situação. Na realidade, é João 12, 27 e 28, que o Ale vai ler para nós. Vamos ler então João 12, verso 27. Diz assim: Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Graças a Deus, né? Então Jesus não perde a sua noção do plano da salvação. E a glorificação de Jesus era a cruz que estava ali na frente. Ele estava glorificando o nome de Deus, que foi acusado vilmente por Satanás, e agora Jesus estava vindicando a justiça e a graça de Deus. Legal, né? Assim que esse estudo é encerrado, né? Explicando o estudo de quarta-feira, explicando o que é essa glorificação final. É a cruz, né? O auge do seu ministério. E isso tem implicação direta na nossa salvação. A lição vai pontuar, né? Vai dizer que a sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados. E nele, em Jesus, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Nós lembramos que no estudo de terça-feira, né, que teve o título Aceitação ou Rejeição, nós terminamos entendendo que aceitar ou rejeitar Jesus implica em nós pagarmos o preço pela nossa vida, pelos nossos pecados. Mas aqui, né, reconhecer Jesus, o sacrifício dele na cruz, é receber a salvação completa. Glória a Deus por isso. E é isso que nós fizemos e estamos confirmando a cada dia, não é, Júnior? Amém. Eu penso que agora nós podemos, então, ir para a parte final do nosso estudo na quinta-feira, que traz a mensagem aqui, o título Testemunho da Multidão. A lição começa, o autor da lição começa falando que João registra no Evangelho declarações de Jesus ousadas, certo? Muitas declarações que impactaram a sua audiência, as pessoas que estavam ali. Ele faz reivindicações impressionantes de si mesmo. E uma das declarações aqui está registrada aqui em João capítulo 7, no verso 37 e 38, que aparece aqui. Diz, olha assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. São reivindicações, declarações impactantes
Não tem nada a ver com o pensamento das massas em relação ao Messias. E a lição continua apresentando a pergunta número 6. Quando Jesus falou aos judeus que participavam da festa do tabernáculo, qual foi a resposta da multidão? Porque a lição dessa semana, desse dia, trabalha o testemunho da multidão. Que mais nós poderíamos tirar daqui para concluir o nosso estudo dessa lição número 6? Aqui o estudo da quinta, né? Ele traz essas declarações que Jesus fez no decorrer do seu ministério, né? E essas declarações, muitas das vezes, eram um convite, né? Um convite de salvação àquele povo, né? E como nós falamos, essa semana, um dos pontos dessa lição são as reações das pessoas. Então, diante aqui, a pergunta 6 até traz esse texto bíblico, né? De João, capítulo 7, a partir do 37, Jesus faz esse convite e muitas pessoas ali o reconhecem de várias maneiras, né? Uns entenderam que ele seria o profeta, né? O profeta do qual fala lá em Deuteronômio, né? Que viria depois de Moisés. Outros acreditavam que ele era o Cristo. E isso, quando muitos acreditaram que ele seria o Cristo, isso levou muitas pessoas a duvidarem também. Porque como poderia vir o Messias da Galileia? E nós já até estudamos também em lições passadas sobre esse preconceito, né, que existia ali culturalmente naquele povo. Então, a lição ela vai destacar várias reações de várias pessoas, uns aceitando, outros rejeitando, outros duvidando. Legal, né? O Alexandre já começou a abordar aí os testemunhos, né? O título é o Testemunho da Multidão, mas poderia ser assim, testemunhos variados, porque o autor vai trabalhar aqui, como o Alexandre trouxe aí no primeiro momento, o testemunho do povo, da multidão. Mas agora a lição também traz o testemunho dos guardas, que foram enviados pelos fariseus para prender Jesus. Há um certo diálogo ali, quando eles voltam sem Jesus, eles não prendem Jesus, e aí os fariseus, os líderes religiosos que tinham instruído eles, questionam por que vocês não trouxeram ele. E eles respondem, olha, ninguém fala como ele. É impressionante, eles ficam impressionados com Jesus. Nós temos aqui destacado o versículo 46 do capítulo 7. Vamos ler juntos? Para a gente entender aí. Você em casa lê essa referência completa, é muito importante, tá? João capítulo 7, do 37 ao 53. Está narrado ali esse diálogo. Quem pode ler para a gente? O versículo 46, eu acho que Eu posso ler. exemplifica. O texto diz o seguinte: eles responderam, eles aqui são os guardas. Jamais alguém falou como este homem. Olha só. Interessante essa resposta dos guardas, né? E na sequência o diálogo se desenvolve e os líderes religiosos chegam a perguntar para eles, assim, de maneira meio jocosa, né? Meio irônica, por acaso algum dos líderes religiosos creu nele? Né? Você viu alguém importante crendo nele? Né? E aí é nesse momento que se manifesta outro personagem, outro testemunho, Nicodemos. Na sequência do texto nós podemos acompanhar, ele faz uma indagação ali para aquelas pessoas dizendo, olha, nós vamos por um acaso condenar alguém sem antes ouvi-lo, sem antes saber o que aconteceu verdadeiramente? E a lição se volta para o testemunho de Nicodemos. Nicodemos é um líder religioso daquela época, né? Foi um líder religioso daquela época, alguém proeminente ali na sociedade, e o texto bíblico nos mostra que ele, aos poucos, progressivamente, foi se rendendo a Jesus Cristo também. Ele teve um primeiro encontro com Jesus, à noite, escondido, num primeiro momento não se decidiu, mas em outros episódios, ao longo do evangelho, dos evangelhos, nós vemos ele cedendo à ação do Espírito Santo, né? A lição diz assim, Nicodemos passou a crer nele entre esse momento, essa conversa, e o que ocorreu depois da morte de Jesus. Porque nós vamos ver Nicodemos recolhendo o corpo de Jesus e auxiliando naquele momento também.
Legal, essa compreensão é muito importante, esse estudo, né? Nós podemos ver aí na atitude dos fariseus que é uma das características do ser humano, quando ele não tem argumento para contestar algo, ele começa a menosprezar os outros. Ele diz, olha, vocês já viram dizer que por acaso alguma das autoridades ou dos fariseus creu neles? Ou seja, vocês estão crendo nele porque vocês são ignorantes, vocês não têm conhecimento, não têm uma base teológica. E muitas vezes nós podemos também sofrer esse tipo de análise, de preconceito, que ser cristão é ser atrasado, é não ter uma visão ampla das coisas. E a lição conclui dizendo a resposta dessa pergunta aqui. A resposta àquela pergunta dos fariseus era sim, um dos fariseus acreditava nele, que foi o que o Júnior falou aí. No julgamento, nós vamos ver que Nicodemos está ali e já tem uma defesa em favor de Cristo Jesus. Louvado e bendito seja Deus. Eu creio que aqui nós encerramos o nosso estudo. Esperamos que você tenha sido abençoado com essas mensagens, com essa compreensão. E se esse foi o caso, fique conosco, assista os vídeos semanal aqui que nós temos e não deixe de compartilhar, de fazer sua inscrição, deixar o seu like, para que esse ministério cresça e vidas sejam abençoadas. Que Deus continue te abençoando ricamente a você e a sua família e até o nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo.